Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11. Não é fácil, né, substituir o pastor Eloy, mas vamos lá. Pelo menos somos mineiros e cruzeirenses, então já é alguma coisa. Lucas 15, 11. Todos encontraram? Amém? Diz lá a palavra do Senhor. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestir, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Obrigado, irmã, Deus abençoe. Vamos orar. Pai querido bondoso, nós queremos pedir ao Senhor nesta hora que fale no nosso coração, abençoe cada um de nós aqui nesta hora, que possamos aprender mais de Ti e mais do Teu amor que o Senhor tem por cada um de nós. Obrigado por tudo. É no nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, um texto muito lido, né? Certo que todos conheçam. E desse texto muitas músicas foram feitas, foram elaboradas, muitas obras de arte foram pintadas, muitas pregações já foram proferidas. E esse texto, na verdade, é um texto que conta um pouco a história de Deus. Na verdade, isso é uma parábola, e Jesus ele foi um mestre, ele foi um grande professor, ele sempre teve muita qualidade na sua fala, ele sempre teve muita facilidade para transmitir seus ensinamentos, e isso nós vemos nos evangelhos, por exemplo. E esse é mais uma das parábolas que Jesus proferiu, e uma parábola riquíssima, né, que tem muitas coisas, né, que a gente podia aqui falar, mas eu queria pensar, né, nesse texto, nessa parábola, mas pensar, né, nesse pai, dessa figura desse pai, que na verdade é a figura de Deus, né? Deus, nosso Deus enquanto Pai, nosso Deus enquanto aquele que nos ama, que cuida de nós, como bem disse a última música que nós cantamos. E não sei se tem problema com o vídeo aqui, não? Então, a partir daí que eu queria pensar com os irmãos nessa noite, né? Pensar no amor de Deus, né, que Deus tem por nós. E esse amor, irmãos, Pedro, por exemplo, ele já dizia muito bem lá numa de suas cartas, quando ele resume Deus, essa pessoa, né, que é Deus, quando ele fala que Deus é amor, que aliás virou uma das denominações que temos no Brasil hoje, né, Igreja Deus é Amor, a partir desse texto de Pedro, que fala que Deus é amor. Mas o interessante é que por Deus ser amor, várias outras questões, várias outras
características de Deus se desdobram, vão acontecendo, porque Deus é amor. Ou seja, o amor de Deus, ele gera, uma série de atitudes práticas que nós experimentamos ainda hoje. Então ele não apenas nos ama de falar que eu te amo, aliás, Deus nunca falou a ninguém que ama, mas por Deus ser amor, nos revela algumas questões, algumas características de Deus por nós, por mim e por você. É sobre isso que nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos, de abordar aqui nesse momento. E a primeira delas está aí no versículo número 13, quando diz lá o texto: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Primeira questão, irmãos, que envolve o amor de Deus por nós. Deus, ele nos respeita. Deus, ele nos dá liberdade. Deus, ele permite que nós escolhamos e nós decidamos aquilo que nós queremos para a nossa vida. O amor de Deus não é um amor opressor. O amor de Deus é um amor que nos constrange no sentido de nos obrigar a fazer coisas que às vezes nós não queremos. Porque o amor de Deus é um amor que nos respeita, inclusive quando a nossa escolha seja uma escolha errada. Mas por Ele nos amar, Ele nos respeita e permite que escolhamos aquilo que inclusive faz mal para mim e para você, porque Ele nos ama. A atitude do filho foi essa, pediu a herança, primeiro passo, e o pai concedeu a herança. E o segundo foi que ele partiu para uma terra distante, foi para longe da casa do pai. E o pai colocou lá, trocou a chave da porta, colocou lá uma grade, colocou corrente na porta para o filho não sair? Não fez nada. O filho falou que ia sair e o filho saiu, porque o pai ama. Muitas vezes nosso amor é um amor muito possessivo, eu amo meu filho tanto que ele só fica no meu colo, não vai para o colo de ninguém, porque eu amo ele demais. Amamos tanto o cônjuge, não, só sai de casa se for comigo, se não for comigo ele não sai. Amamos muito, porque na verdade isso é um amor muito complicado, um amor que prende, que oprime, um amor que restringe a liberdade da pessoa. Isso não é amor. O amor confia. Ontem, no encontro de casais, a noite da caneca, foi falando um pouco sobre isso, dessa confiança no cônjuge, por exemplo. Vai jogar bola, pode ir. Aqui, eu engraxei até a sua chuteira. Vai no mercado, mulher, vai lá, o carro, já até coloquei um crédito extra aí no cartão de crédito. Pode ir. Pois é. O amor é isso, O amor tem que ter esse grau de liberdade para o outro. E o nosso Deus nos ama tanto que Ele nos dá liberdade. Ele nos respeita. Ele deixa que nós tomemos nossas decisões individualmente. Eu acho muito bonito aquele texto, lá nos evangelhos também, quando Jesus estava pregando e alguns discípulos começaram a evadir, começaram a abandonar e deixar de seguir Jesus. Lembram disso? Lá em João, capítulo 6. E aí, Jesus, o que ele fala? E vocês aí, também querem seguir o mesmo rumo? A fala de Jesus não foi para demonstrar dó, para eles ficarem sensibilizados. Não, você imagina, a gente vai continuar com o Senhor. Não, falou verdade, foi uma fala verdadeira de Cristo. E aí, vocês também não querem segui-los? Vocês não querem ir atrás dos demais? Porque Jesus, a questão era, a mensagem é dura? A mensagem é muito difícil? Não estão gostando da pregação?
Não estão gostando dos ensinamentos? A porta está aberta. Podem ir. Não estou aqui obrigando ninguém a ficar aqui ouvindo o que eu estou falando. Não estou prendendo ninguém aqui ao meu lado. Estamos aqui hoje, nessa noite, né, porque, né, espero que seja, porque nós amamos ao nosso Deus. Amém. Seja essa, né? Amém. Assim, estamos aqui. Deus certamente não obrigou ninguém a vir nessa noite aqui, obrigou? Não. Ah, pastor, só estou aqui hoje porque Deus, né, colocou o despertador lá, né, puxou a orelha e falou para eu ir. Foi isso? Não. Deus não nos obriga a ir à igreja, não nos obriga a ler Bíblia, não nos obriga a orar, não nos obriga a dar dízimo, a dar oferta. Deus não obriga a nada. Porque Ele nos ama. Irmãos, o amor de Deus, Ele é tão bonito que Ele nos faz ter uma fé reflexiva. Essa liberdade que Deus dá a mim e a você é justamente para que nós possamos refletir, pensar, analisar, não é? Amadurecer, né, nossa caminhada, porque Deus nos dá essa oportunidade. Nós precisamos muito bem, aliás, aplicar isso no nosso cotidiano. Por que a minha vida é assim? Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Por que eu acredito? Nós precisamos pensar e refletir, porque nós temos essa liberdade que Deus nos dá, porque Ele nos ama. Glória a Deus. Deus não nos oprime. Nós não temos um Deus ditador. Nós não temos um Deus que nos determina a viver, né, de tal e tal modo. Temos um Deus que nos ama e que nos dá a oportunidade de escolha. E tomara, né, que as nossas escolhas sejam as escolhas que agradem a Deus. Amém. Tomara, né, oxalá, né, Deus queira que as nossas escolhas sejam escolhas que glorifiquem a Deus. Amém. Porque quando também são escolhas que não glorificam a Deus, sabemos o que pode acontecer, com o caso aqui do filho pródigo. Mas a primeira questão, irmãos, que a gente precisa pensar é esta, né? Deus nos ama e por nos amar, Ele nos respeita. Amém. Ele nos dá liberdade, autonomia de decisão. A mim e a você, diariamente, porque Ele nos ama. Amém. Segunda questão também que a gente não podemos deixar de falar e refletir nessa noite é que Deus, por nos amar, Ele também se torna um Deus acessível. Deus nos ama, portanto, Ele se torna um Deus acessível. Versículo 18 diz lá, né, após toda aquela perder o dinheiro, gastar o dinheiro de forma, né, dissoluta, acabou, né, parando lá num lugar que cuidava de porcos, passou a comer comida de porcos. Olha que situação. E aí no versículo 18 ele cai em si e diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Viram aí? Levantar-me-ei, ou seja, ele estava prostrado pelo jeito, né? Ele, literalmente prostrado, estava, né, caído em todos os aspectos. E ele diz: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Essa fala desse homem, desse filho pródigo, desse jovem, às vezes até passa despercebida por nós, mas ela é importantíssima. Quando um homem que abandonou a casa, torrou o dinheiro, a herança que tinha, abandonou o pai, viu que a escolha foi uma escolha equivocada, errada, e ele vai e diz: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Isso é muito sério, isso é muito rico, isso é muito importante, e demonstra com essa fala desse jovem que o seu pai era uma pessoa acessível, porque senão ele não falaria isso. Ele falou: não, agora deixa eu procurar meu tio, né? Deixa eu procurar meu avô, deixa eu procurar meu irmão. Quem sabe, né, através do meu irmão conseguir alguma coisa. Não era isso? Não, vou levantar e vou ter com meu pai. Porque demonstra, irmãos e irmãs, com isso, que o pai daquele homem era uma pessoa
acessível, de fácil acesso. Irmãos, e essa, essa palavra tem várias implicações. Por exemplo, vou trazer questões aqui para o nosso cotidiano. Hoje tem políticas públicas, por exemplo, que determinam que uma série de medidas sejam tomadas para viabilizar o acesso de pessoas que utilizam cadeira de rodas em diversos espaços públicos, por exemplo. Então hoje você passa na rua, tem lá o meio-fio rebaixado, você hoje tem um ônibus, o ônibus tem um elevador, para entrar num prédio tem a escada, mas do lado da escada tem uma rampinha, para que essas pessoas que utilizam a cadeira de roda possa se locomover sem tantos problemas assim. Isso é o que? Acessibilidade. Outro exemplo é a questão do horário político. Viram já que ultimamente acompanha o horário político o texto escrito? Lá no fundo da tela tem o texto escrito. Já repararam isso? Para que as pessoas que têm problema de audição, elas possam ler aquele texto e saber do que se trata aquele horário político. Não é? Na televisão também, nos jornais, já tem uma tecla, se eu não me engano, que aperta, tecla SAP, que aparece em tempo real, aqui, quase real, aquilo que o jornalista lá está dizendo. A pessoa não ouve, mas ela lê, está lá entendendo a notícia que está sendo transmitida. Outro exemplo também, por exemplo, que a gente pode citar aqui, é a questão das cotas no ensino superior, na universidade pública. É outra questão. Que até então, sem as cotas, os estudantes, os concorrentes, oriundos das camadas populares, tinham uma dificuldade muito grande em concorrer de igual para igual com outros estudantes. Porque tinha que trabalhar e estudar, não tinha tempo para fazer, não tinha dinheiro para pagar um cursinho preparatório, uma série de coisas. Então, as cotas, por exemplo, é uma forma de tornar o ensino superior público acessível às camadas populares. Percebe? Isso eu estou dizendo, irmãs, que é a acessibilidade, tornar fácil o acesso. Para nós que não usamos cadeira de rodas, é muito simples atravessar uma rua. Mas para quem utiliza cadeira de rodas, nem tanto. Para nós ouvirmos e inteirarmos de notícias, é muito simples. Mas para aquelas pessoas que têm dificuldades auditivas, nem tanto. Para um aluno, para um jovem que teve condições de preparo, fez cursinho, etc., é relativamente mais simples entrar numa universidade pública. Para aquele que não teve esses acessos, nem tanto. Entendem? Então isso é acessibilidade. O contrário de tornar acessível é o quê? Restringir. O contrário de tornar acessível é restringir. Então, se a pessoa que utiliza cadeira de rodas não pode atravessar a rua, eu estou restringindo ela de entrar em determinados espaços. A pessoa que tem problemas auditivos e não tem lá a legenda, o subtítulo, eu estou restringindo ela de obter informações. Se eu tiro as cotas hoje no Brasil, por exemplo, estou restringindo milhares de jovens carentes, da classe trabalhadora, de ingressar na universidade pública. Estão entendendo? O contrário de ser acessível é você restringir. Mas voltando aqui para Cristo, para o nosso Deus, nós temos um Deus que Ele é acessível. Amém. Ele não nos restringe, Ele não nos impede, Ele não cria barreiras para mim, para você, para qualquer outra pessoa chegar até Ele. Muito pelo contrário, Ele quebra essas barreiras. Amém. Veja que esse jovem, que jovem que está falando aqui, no versículo 18? Era um jovem que optou sair da casa, gastou dinheiro indevidamente, e além de tudo isso, era um jovem que talvez estava
possivelmente sujo, né? Um jovem envergonhado, um jovem caído, prostrado. Talvez ele podia muito bem se sentir indigno de ir ter com o pai. Ele tinha tudo para dizer, mas imagina, meu pai não vai me receber não. Nessas condições, roupa toda rasgada, cheirando porco, né? Nem sei a última vez que eu entrei debaixo de um chuveiro, né? Eu acho que meu pai não vai querer me receber desse jeito. Podia pensar isso ou não podia? Podia. Mas quando ele fala, levantar-me-ei e vou ter com meu pai, ele está dizendo que o seu pai era um pai acessível. Irmãos, nosso Deus, ele é um Deus acessível e recebe a todos nós indistintamente. O nosso Deus, ele nos acolhe. Aliás, só estamos aqui hoje, né, todo mundo bonitinho, cheirosinho, né? Porque Deus nos recebeu, porque Deus nos acolheu. Porque nós, a outra hora, não estávamos tão bonitinhos assim, não. Cheirosinho, né? Feliz da vida, contente. Né? Volta a sua história. Volta aí um tempo atrás da sua vida. Era assim no passado? Era assim? Não. Porque estávamos no pecado, estávamos também caídos, estávamos também distantes. Mas Deus tornou acessível a mim e a você chegar em sua presença. É o que nós estamos aqui fazendo hoje. Não porque a gente é muito inteligente, a gente é muito, né, a gente tem muita força de vontade, né, nossa fé é muito grande. Não é nada disso. Na verdade, porque o nosso Deus, ele é acessível. Essa é a grande questão. É a nossa grande fé que nos faz hoje estar aqui. Mas é a possibilidade do homem chegar até Deus. O nosso Deus, ele é acessível. E é por isso que Jesus, quando ele nasce, ele ganha o nome lá de Emanuel. Já falei isso um domingo atrás aí, domingo de manhã. Emanuel, quando Jesus nasce, lembram? Um dos nomes dados a Cristo foi Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus, ele gosta de estar junto a nós. Deus, ele gosta de estar presente no nosso meio. E por isso ele torna acessível a mim e a você nos aproximar dele. Jesus tornou possível o acesso de crianças, por exemplo, que naquela época, né, nem se imaginava uma criança chegar perto de uma autoridade religiosa. Jesus tornou, por exemplo, possível o acesso de leprosos, que era outro grupo também, ninguém queria ficar perto. Jesus foi lá e abraçou os 10. Né? Publicanos, o pessoal tinha ódio de publicanos, porque cobravam imposto além do que devia. Né? Jesus entrou na casa de um deles, Zaqueu, e deve ter comido uma refeição lá bem gostosa pelo jeito. Né? E mudou a vida de Zaqueu. Olha aqui, né? Zaqueu que estava baixinho, estava lá em cima da árvore. Jesus falou, sai daí, rapaz, dessa árvore, vamos lá tomar um café, comer um pão de queijo. Né? E foi. Acessibilidade. Né? Deus permite que eu e você, ainda que errados, ainda que quando pecamos, ainda que cheirando mal, né? Porque comer aquela comida lá, viver daquela forma, não estava cheirando bem. Deus nos permite que nós nos acheguemos até Ele. Deus, né, não nos expulsa. Deus não restringe o nosso acesso. Jesus já dizia, né, aqueles que vêm até mim, jamais, de forma alguma, lançarei fora. Deus não expulsa ninguém de sua presença. Nunca vi Jesus expulsar ninguém. Né? Já vi Jesus, né, ficar bravo e dar umas chibatadas lá no povo que estava transformando o templo em shopping. Isso sim. Né? Mas ele expulsar, Jesus nunca fez isso não. Muito pelo contrário, Jesus, o desejo de Cristo era que o homem, né, chegasse até Ele. Era o que Jesus mais desejava. Por isso, várias vezes, quando ele está sozinho com o Pai, orando, meditando, apareceu multidão.
Dispensar a multidão? Não. Vocês têm na hora marcada, né? Nossa próxima palestra é só amanhã. Não. Deixava a multidão chegar e ainda dava comida, né? A gente pegava pão, né? Para o pessoal lá morrendo de fome, né? Porque Jesus queria, de fato, que o homem se aproximasse dele. Porque o nosso Deus, meus irmãos, minhas irmãs, é um Deus acessível. Todos nós temos hoje a possibilidade de chegar cada vez mais perto da presença do nosso Deus, independente da nossa história, independente das nossas escolhas, independente do que nós já fizemos. Todos temos livre acesso à presença do nosso Deus. Amém? Terceiro ponto e último ponto para pensarmos aqui sobre Deus, esse amor de Deus, né, que nos respeita, que possibilita nosso acesso a Ele. Terceiro ponto é que nosso Deus, Ele é compassivo. O versículo número 20 diz lá: o Pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Desculpa, acho que eu li errado, né? Versículo 20. Vinha ele de longe, eu li o versículo errado. Vinha ele de longe. E olha como é que pai é, né? De longe ele viu o menino chegando, né? De longe ele viu uma pessoa lá andando. Esse é meu filho, olha que bonito. Viu de longe o menino e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. De longe, ele que foi atrás do menino. O menino estava chegando lá, mancando, dedão lá tudo, né, furado, aquela monte de pedra. Fazia tempo que não tinha um tênis novo, né? Tudo sujo, cansado, com fome, a barriga lá roncando já, né? E aí o pai é que corre. O pai que, né, toma a decisão ao avistar o menino de ir ter com ele, e diz que, né, correndo, o abraçou e o beijou, compadecido. Filho sujo, fedido, roupa rasgada, abraçou e o beijou. Talvez, né, se fosse uma espera, vai tomar um banho lá primeiro, depois a gente dá um abraço, né? Depois de dar um beijo, vai lá primeiro tomar um banho. Não, chegou, viu o menino, foi lá, compadecido. Irmãos, outra característica de Deus, porque Ele nos ama. Nosso Deus, Ele tem compaixão de nós. E a gente precisa distinguir, meus irmãos e minhas irmãs, compaixão de dó. Porque a gente tem dó. Coitado, isso aí não tem jeito, né? Dó, pena, não é? Deus não tem pena, nem dó. Deus, Ele tem compaixão, não é dó, né? Deus tem compaixão. A compaixão, que diferencia da dó, da pena, é que a compaixão, ela redunda em uma ação transformadora. Eu vejo o outro, eu vejo o sofrimento do outro, eu vejo o problema do outro, eu sinto as dores do outro, mas eu não posso ficar ali, eu não posso só falar, coitado, esse aí, né? Olha o que ele quis ver, olha o que ele optou. A compaixão, ela estende a mão. A compaixão, ela deseja mudanças. A compaixão, ela gera transformação. Foi o que aprendemos com essa parábola do filho pródigo. Diz que ele abraçou e beijou. Aí o menino fala para o pai no 20: pai, pequei contra o Senhor, né, não mereço mais chamar teu filho. No 22, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, e depois fez um churrasco. 23, tá lá, matar aí,
trazer um novilho cevado. Fez um churrasco. Né? Fez lá uma festa. Né? Fez uma festa porque o filho havia retornado para casa. Pegou o boi mais gordinho. Né? Pegou o boi lá mais, né, no ponto. E colocou o boi, né? Lá na churrasqueira, né? No espírito. Irmãos, Deus, ele é compassivo. Talvez se fosse outro pai, diria: que é isso? Que insulto! Você perde o dinheiro, sai da minha casa, e agora volta aí, né, com fome, com roupa rasgada, né? Na minha casa não põe mais o pé. Verdade ou não? Talvez fosse um outro pai, né? Vá procurar outro lugar para você ir. Na minha casa, filho meu que desobedece, filho meu que vira as costas, não volta mais, né? Mas o nosso Deus, nosso Pai, como na parábola, é um Deus compassivo, que tem compaixão de cada um de nós, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós falhamos. Nosso Deus é compassivo. É o caso lá, por exemplo, da mulher adúltera, que estava para ser apedrejada numa certa ocasião, que aliás a lei garantia isso, né? A lei previa esse tipo de ato, e Jesus passa perto, vê lá a cena, e vai lá pegar: dá uma pedra aí também, aí, né, que eu estou sem pedra aqui na mão. É isso? Foi isso? Não. Né? Atira na mulher aquele que não tem pecado. Quem jogou pedra? Ninguém. Porque tu não era pecador, cada um da sua forma, mas era todo mundo pecador, né? Porque Jesus teve compaixão. E depois ainda que vai todo mundo embora, sem saber, né, sem rumo de casa, todo mundo sai desnorteado, a mulher fica, e Jesus ainda fala, né, mulheres estão perdoados, né, os seus pecados, vai, não peques mais. Compaixão, irmãos. E vários casos, né? A multidão lá faminta, Cristo vai lá, multiplica os pães. Compaixão. Sendo que muitas dessas pessoas que estavam naquela multidão eram pessoas, sabemos bem, interessadas apenas, né, em milagres, em curas e coisas do tipo. Não é verdade? Sabemos disso, não é? Na multidão lá tinha 5.000, por exemplo, dessa multidão que foi o pão multiplicado. E quando Jesus morre e vai para o céu, quantos discípulos ficam? 500. Ora, pelo menos 4.500 ali estavam, né, com segundas intenções. Não é verdade? E ainda assim, Deus, né, Cristo, sabendo dessas intenções muito individualistas, né, Ele vai e multiplica os pães. O pessoal come, repete, volta na fila, come de novo, né? E sobra ainda um monte de pão. Compaixão. Irmãos, o nosso Deus, isso é próprio de Deus, que redunda do amor dele por nós, a sua compaixão por mim e por você. No mundo cada vez mais individualizado, no mundo em que cada vez mais os interesses individuais acabam pesando na balança, e acabamos deixando de ter compaixão pelo outro, acabamos esquecendo o outro, não sentimos as dores do outro. Nós temos um Deus, irmãos, que tem compaixão por nós, que sente a dor do outro, que coloca na situação do outro, que preocupa com o outro e que tenta de alguma forma intervir e ajudar a vida do outro. Eu acho que isso tem que ter ligação com a nossa prática, com a nossa fé cristã, porque corremos risco até, né, na nossa própria vivência, reproduzir esses aspectos que estão aí na sociedade de forma geral. As pessoas não se preocupam mais com as outras, não damos atenção mais para aquilo que o outro está passando. Mas ser cristão tem que ter essa dinâmica, irmão, porque Deus ele é compassivo.
Deus, Ele sente nossas dores. Aliás, diz lá em Hebreus que Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe, né? Ele já passou pelas nossas mazelas, pelos nossos problemas. E isso, de certa forma, tem que afetar a nossa dinâmica cristã, a nossa prática cristã, que é de ter compaixão. Vivemos um momento, num mundo que o próprio cristianismo está muito individualizado. É a minha bênção, o meu milagre, a minha fé, a minha cura, né? E o outro lá, eu não sei. Mas não, o negócio é a minha. É a minha bênção. Irmãos, não podemos deixar que isso nos afete, né? Porque Deus, Ele é compassivo. E se somos cristãos, né, se seguimos a Cristo, nós precisamos também reproduzir essa perspectiva de ter compaixão, estender a mão, ajudar o que está caindo, abraçar o que está chorando, não? E tantas outras coisas que nós podemos fazer. Mas vemos, portanto, que Deus, Ele é um Deus compassivo. Chegou o filho, tanto tempo fora de casa, com fome, sujo. O pai foi lá, o abraçou, trouxe para dentro de casa e fez uma festa. Porque é um Deus que se compadece de todos nós. Deus nos ama tanto. Deus é amor. Pedro, né, realmente acertou em cheio. E esse amor de Deus por nós, Ele se transforma, Ele cria várias outras perspectivas, outras características, das quais 3 aqui nós meditamos nessa noite. Deus nos ama a ponto de nos respeitar, nos dá liberdade. Deus nos ama tanto a ponto de tornar-se acessível a cada um de nós. Deus nos ama tanto a ponto de ser um Deus compassivo, que ao invés de nos castigar, nos punir, nos vigiar a todo instante, Ele estende o braço, nos acolhe e transforma a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que possamos cada vez mais aprender desse Deus, que possamos cada vez mais experimentar esse amor de Deus por nós e transformar essa experiência em algo que também reflita na vida das pessoas que estão à nossa volta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Feche os olhos, vamos fazer uma oração nesse momento. Estamos chegando já ao final do culto, mas ainda teremos esse momento de oração. Se você quer falar para Deus, Deus, que eu possa cada vez mais experimentar esse amor, que eu possa experimentar cada vez mais a Tua compaixão, que eu possa cada vez mais me chegar na Tua presença, que eu possa cada vez mais, Senhor, na liberdade que o Senhor me dá, de escolher aquilo que agrada a Ti. Pai querido, bondoso, nós Te louvamos, nós Te agradecemos e nós reconhecemos aqui nesta hora, nessa noite, que o Senhor realmente tem um amor muito grande por cada um, por cada ser humano, por cada pessoa neste planeta. Que nós possamos, ó Pai, cada vez mais aprender de Ti. Que nós possamos experimentar este amor na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Que nós possamos, ó Pai, experimentar, viver esse amor e que possamos retribuir isso também, Senhor, na vida das pessoas que estão à nossa volta. Ó Deus, que possamos aproveitar a liberdade que temos, escolher aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Ajuda, Senhor, cada vez mais a aproveitar a acessibilidade que o Senhor demonstra, e que possamos também cada dia mais dar um passo na Tua direção. Que possamos cada vez mais, Senhor, nos aproximar de Ti e levar outras pessoas também conosco, ó Pai, a experimentar da Tua graça. Abençoa também, Senhor, que possamos, como o Senhor é compassivo, que possamos exercer compaixão, misericórdia àqueles que estão à nossa volta. Fique conosco, nós Te amamos também,
nós também colocamos agora a nossa vida no Teu altar. Que o Senhor possa trabalhar, que o Senhor possa intervir e continuar, Senhor, mudando aquilo que precisa ser mudado. Que possamos, Senhor, sempre retribuir este amor. Também, Senhor, entregando a Ti nossa vida, nosso futuro, nossos talentos, tudo que nós temos, Senhor. Seja com essa igreja, abençoe Teu povo aqui reunido. Abençoe, Pai, aqueles que não puderam chegar. Pastor Eloy, que está em Belo Horizonte, sua mãe, colocamos na Tua presença nesse momento. Abençoe, Pai, essa semana que está começando. Que possamos ter uma semana vitoriosa, uma semana que possamos experimentar, viver mais o Teu amor, mais a Tua graça no nosso dia a dia. Fique conosco, leva-nos em segurança, leva-nos em paz para nossas casas. E é no santo nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos ficar em pé. Não saia sem cumprimentar cada irmão, cada irmã nesse momento. Estenda suas mãos para o alto, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com toda a igreja, agora e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos e todas, em nome de Jesus.